Existe algo drenando suas finanças enquanto você dorme, e hoje você vai descobrir o que é. Sente esse peso? Essa pressão invisível no peito toda vez que pensa em dinheiro? Como se laços obscuros, cordas espirituais, envolvessem sua prosperidade, apertando a cada dia que passa. Kat Kuhlman sabia disso. Antes de partir, deixou um aviso que a igreja tentou enterrar. Um alerta sobre maldições financeiras que se propagam como uma sombra maligna, saltando de pessoa para pessoa, de família para família, sugando a vida financeira de quem toca, mas ela também deixou a cura, um salmo específico, que quebra essas correntes em exatas 24 horas. Meu nome é David, e até 3 semanas atrás, eu estava financeiramente arruinado, sem saber. Trabalhava dia e noite, mas o dinheiro sumia como água na areia. Toda vez que juntava alguma coisa, uma emergência aparecia. Cada oportunidade, algo dava errado no último minuto, até descobrir que não era azar. Era algo muito mais sinistro. Você conhece aquela sensação de estar numa maré contrária espiritual? Por mais que se esforce, parece que uma força oculta te puxa para trás. Não é coincidência, não é falta de esforço, é maldição financeira. E ela pode ter chegado até você de formas que você nem imagina, através de maldições veladas de alguém que te invejava, através de energias pesadas de lugares onde você trabalhou, através de objetos carregados de energias negativas que alguém te deu, através de heranças familiares marcadas pela escassez. As maldições financeiras são reais, e elas têm sinais reveladores. Primeiro sinal: sumiço inexplicável de dinheiro. Você tinha uma quantia na conta, e de repente ela diminuiu, sem você ter gasto. Não são taxas bancárias. É energia vital sendo sugada. Segundo sinal: oportunidades que se evaporam na última hora. Aquele emprego que você ia conseguir e o contratante mudou de ideia. Aquele negócio que ia fechar e o cliente desistiu do nada. Terceiro sinal: despesas imprevistas, que sempre aparecem quando você está juntando dinheiro. Não são coincidências. São manifestações da maldição impedindo que você prospere. David conhecia todos esses sinais. Durante 5 anos, viveu exatamente isso. Trabalhava como vendedor e sempre que estava perto de bater a meta, algo acontecia. Um cliente cancelava. Um produto apresentava defeito. O sistema da empresa dava problema. Era como se o destino se voltasse contra sua prosperidade. Até o dia em que sua avó, uma mulher de fé profunda, olhou para ele e disse algo que gelou seu sangue. Meu filho, você está preso por laços espirituais. Alguém jogou algo pesado sobre sua vida financeira. Ela havia sentido. Pessoas espiritualmente sensíveis conseguem perceber quando alguém está sob maldição financeira. É como um peso espiritual que gruda na pessoa. Foi então que ela contou sobre Kat Kuhlman e o aviso que mudaria tudo. Kat Kuhlman foi uma das grandes líderes espirituais do século XX. Milhares de pessoas foram curadas em suas reuniões, mas poucos sabem que ela descobriu algo terrível nos últimos anos de vida. Ela percebeu que muitas pessoas que vinham buscar cura para doenças físicas, na verdade estavam acometidas por doenças causadas por maldições financeiras. O peso da falta estava matando os corpos dessas pessoas. E ela descobriu que existe um salmo específico que rompe esses laços obscuros em 24 horas. Salmo 35. Mas não é só ler, é usar da forma correta, no momento certo, com a intenção precisa. E Kat desenvolveu um protocolo que a igreja tentou esconder após sua morte. Por quê? Porque quando as pessoas descobrem como quebrar maldições financeiras sozinhas, elas param de depender de intermediários. Param de entregar seu poder para outros. O protocolo de Kat é poderoso demais para ficar nas mãos de poucos. A avó de David sabia disso. Ela havia aprendido diretamente com uma mulher que participou das reuniões de Kat nos anos 70. Uma mulher que quebrou uma maldição financeira de 3 gerações usando exatamente este protocolo. David estava desesperado. Aceitou tentar qualquer coisa. Na primeira noite, seguiu as instruções exatamente como a avó ensinou. E algo aconteceu que ele nunca vai esquecer. Acordou às 3h da manhã com uma sensação estranha, como se alguma coisa pesada tivesse sido arrancada do seu peito. Literalmente, sentia leveza
onde antes havia pressão, mas o real teste veio no dia seguinte. Recebeu uma ligação de um cliente que havia cancelado um pedido 3 meses antes. Do nada, o homem queria reativar a compra, com um valor 40% maior que o original. David achou coincidência, até receber a segunda ligação. Outro cliente que havia sumido estava voltando, e depois a terceira e a quarta. Em uma semana, recuperou todas as vendas que havia perdido nos últimos 6 meses. As correntes invisíveis haviam sido cortadas. O protocolo de Cat Kuhlman funciona porque ataca a maldição financeira na raiz espiritual. Não é pensamento positivo meramente humano. É combate espiritual estratégico e precisa ser feito exatamente da forma certa. Primeiro movimento: a limpeza espiritual do ambiente. Antes de tocar no Salmo 35, você precisa limpar espiritualmente o espaço onde está. Maldições financeiras grudam em objetos, paredes, móveis. Elas impregnam o ambiente com energia de escassez. Pegue um copo de água e coloque uma pitada de sal. Sal purifica e afasta energias negativas. Borrife esta água em todos os cantos do ambiente onde você vai fazer o protocolo, dizendo: toda maldição financeira se quebra neste lugar. Você vai sentir o ar mudando, ficando mais leve, os laços obscuros começando a se soltar. Segundo movimento: a descoberta da origem. Sente-se em silêncio e pergunte ao seu espírito: de onde veio esta maldição financeira? Não force resposta. Apenas deixe que venha naturalmente à mente. Pode ser um nome, um lugar, uma situação, uma palavra que alguém disse. Pode ser algo que você herdou da família. Pode ser inveja de alguém próximo. Pode ser um objeto que alguém te deu. Davi descobriu que sua maldição veio de um ex-chefe que o demitiu com raiva 2 anos antes. O homem havia dito: você nunca vai prosperar na vida. E aquelas palavras carregadas de ódio se tornaram uma corrente espiritual. Quando você identificar a fonte, diga em voz alta: eu identifico a origem desta maldição e declaro que ela não tem mais poder sobre minha vida. Terceiro movimento: a leitura orante do Salmo 35. Este é o coração do protocolo. Mas atenção, você não vai ler o Salmo inteiro de uma vez. Vai dividir em 3 partes e recitar uma parte a cada 8 horas durante 24 horas. Primeira parte, versículos 1 no 10. Recite de manhã assim que acordar. Segunda parte, versículos 11, 18. Recite no meio do dia. Terceira parte, versículos 19 e 28. Recite antes de dormir. Mas não é só recitar. Recitar com autoridade espiritual, visualizando correntes se rompendo ao redor do seu dinheiro. Isso é o que importa. David fez exatamente isso. A cada recitação, sentia algo se libertando, como se cordas obscuras, laços espirituais que aprisionavam sua prosperidade, estivessem sendo desfeitos uma a uma, e a cada repetição, uma luz vencia as sombras que pairavam sobre sua vida financeira. Quarto movimento: a declaração de liberdade. Após completar as 24 horas do protocolo, você faz uma declaração final, que sela a quebra da maldição. Em nome de Jesus Cristo, declaro que toda maldição financeira sobre minha vida está quebrada. Os laços obscuros foram rompidos. A luz venceu as trevas. Minha prosperidade está livre para fluir. Essa declaração não é opcional. É o que trava espiritualmente a quebra da maldição. Sem ela, as correntes podem se refazer. David fez essa declaração numa sexta-feira à noite. Na segunda-feira seguinte, recebeu uma proposta de emprego em uma empresa que nem sabia que existia, com salário 60% maior que o anterior. As correntes haviam sido cortadas para sempre. Mas existe algo que Cat Kuhlman descobriu sobre maldições financeiras, algo que ela nunca falou publicamente, algo que só foi revelado em cartas pessoais encontradas após sua morte. Maldições financeiras não atacam apenas o dinheiro. Elas atacam a autoestima financeira da pessoa. Fazem você acreditar que você não merece prosperar, que dinheiro é sujo, que ricos são maus, que você nasceu para ser pobre. Essas crenças são implantadas espiritualmente para garantir que, mesmo que a pessoa consiga dinheiro, ela vai sabotá-lo. Por isso, o protocolo precisa incluir a reprogramação da mente. Durante as 24 horas de quebra da maldição,
A cada vez que você recitar o Salmo 35, termine com esta afirmação: eu mereço prosperidade. Dinheiro é uma bênção de Deus. Eu fui criado para a abundância. Pode parecer simples, mas isso está cortando as raízes mentais da maldição. David precisou fazer isso por 3 semanas, até sentir que realmente acreditava. Mas quando a crença mudou, a realidade financeira explodiu em 3 meses, saiu do emprego e abriu o próprio negócio. Em 6 meses, estava ganhando em 1 mês o que ganhava antes em 1 ano. A luz havia vencido completamente as trevas da maldição financeira. E existe um sinal de que o protocolo funcionou. Nos dias seguintes à quebra da maldição, você vai começar a sonhar com luz. Luz branca, dourada, prateada. É o sinal espiritual de que os laços foram rompidos e a energia de prosperidade está fluindo livremente. David sonhou com luz por uma semana inteira após completar o protocolo, e a cada sonho com luz, uma nova oportunidade financeira aparecia no dia seguinte. Mas tem algo crucial que você precisa entender. Uma vez que você quebra uma maldição financeira, você não pode mais viver de qualquer jeito. Você precisa proteger sua prosperidade. Primeiro, nunca mais aceite objetos de pessoas que você sabe que te invejam. Objetos carregam a energia de quem os deu. Segundo, evite falar sobre seus planos financeiros para pessoas negativas. Palavras carregadas de inveja podem criar novas correntes. Terceiro, uma vez por mês, repita o protocolo como manutenção espiritual. É como tomar uma vacina contra novas maldições. David faz isso religiosamente, e em 2 anos desde que quebrou a primeira maldição, nunca mais enfrentou dificuldades financeiras inexplicáveis, mas a descoberta mais chocante veio quando David decidiu pesquisar por que a igreja tentou esconder o protocolo de Cat. Ele descobriu que instituições religiosas ganham muito dinheiro mantendo pessoas financeiramente dependentes. Quando alguém está sob maldição financeira, entrega mais dízimos, ofertas, pedindo benções financeiras. Uma pessoa financeiramente livre não precisa de intermediários para prosperar. Por isso, o protocolo de Cat foi suprimido. Era poderoso demais. Libertava pessoas demais. Mas a verdade não pode ficar escondida para sempre. E existe uma responsabilidade que vem com este conhecimento. Uma vez que você quebra sua maldição financeira, você precisa ajudar outros a quebrarem as deles. Não cobrando, não criando dependência, simplesmente compartilhando o conhecimento. David já ensinou o protocolo para mais de 200 pessoas nos últimos 2 anos, e 90% delas relataram quebra de padrões financeiros negativos em menos de 30 dias. É como se existisse uma rede invisível de pessoas livres de maldições financeiras, e cada nova pessoa que se liberta fortalece a liberdade de todas. Mas tem uma última coisa que Cat deixou escrita sobre maldições financeiras, algo que pode ser o mais importante de tudo. Ela descobriu que a maldição financeira mais poderosa é aquela que você coloca em si mesmo, através de palavras de autossabotagem: eu nunca vou conseguir. Não nasci para ser rico. Dinheiro não é para mim. Cada palavra dessas cria correntes espirituais que impedem sua prosperidade. Por isso, parte do protocolo é quebrar as maldições que você mesmo criou. Durante as 24 horas, a cada autossabotagem que vier à mente, você cancela imediatamente: eu cancelo esta palavra contra minha prosperidade e declaro que sou abençoado financeiramente. Davi descobriu que havia se amaldiçoado financeiramente centenas de vezes ao longo da vida, e a cada automaldição cancelada, sentia mais leveza. Quando completou o processo, não havia mais laços obscuros, só luz cortando qualquer resquício de trevas financeiras. E agora você sabe o que Kat Kuhlman sabia, que maldições financeiras são reais, mas quebráveis, que correntes invisíveis existem, mas podem ser cortadas, que trevas financeiras dominam vidas, mas a luz sempre vence. A pergunta é: você vai continuar vivendo amarrado ou vai cortar as correntes hoje? O protocolo está nas suas mãos. O Salmo 35 está na Bíblia. A água com sal está na sua cozinha. As próximas 24 horas podem ser as mais importantes da sua vida financeira, porque do outro lado dessas 24 horas
Existe uma versão de você completamente livre, uma versão que prospera sem luta, uma versão que atrai dinheiro naturalmente, uma versão onde a luz venceu definitivamente as trevas. David encontrou essa versão dele. Centenas de outras pessoas encontraram. Chegou sua vez de cortar os laços obscuros que prendem sua prosperidade. O peso que você sente no peito quando pensa em dinheiro são as correntes se preparando para serem quebradas. A pressão que aperta sua garganta quando fala sobre planos financeiros são as trevas que sabem que estão prestes a perder o poder sobre você. Aquela sensação de que algo te puxa para trás sempre que tenta prosperar são as últimas 24 horas desse controle sobre sua vida, porque a partir de amanhã, quando o protocolo estiver completo, você vai acordar em um mundo diferente. Um mundo onde sua prosperidade flui livremente. Um mundo onde os laços foram rompidos. Um mundo onde a luz venceu. E você vai sentir a diferença imediatamente. Não apenas o dinheiro começará a chegar, mas uma energia renovada também o acompanhará. Uma confiança inabalável. A certeza de que você nunca mais será vítima de maldições financeiras. Kat Kuhlman deixou esse presente para você. David o testou e comprovou sua eficácia. Centenas de pessoas confirmaram os resultados. Agora a escolha é sua. Continuar preso a esses laços obscuros ou rompê-los nas próximas 24 horas. O Salmo 35. Aguarda sua voz. A água com sal, sua preparação. A luz pronta para dissipar as trevas de sua vida financeira. Mas antes de você iniciar o protocolo, preciso te contar sobre os 3 níveis de maldições financeiras que Kat descobriu. O que você aprendeu até agora apenas quebra o primeiro nível, o mais comum, mas não o mais perigoso. David descobriu isso da pior maneira possível, após 6 meses de prosperidade. Após quebrar a primeira maldição, algo começou a dar errado novamente. Não era como antes. Era mais sutil, mais cruel. O dinheiro chegava, mas algo sempre acontecia para impedi-lo de desfrutar dele. Emergências familiares que drenavam suas economias. Problemas de saúde que consumiam sua renda. Oportunidades que surgiam exatamente quando ele não podia aproveitá-las. Era como se as correntes tivessem se reorganizado, mas desta vez, mais espertas, mais invisíveis. Foi então que a avó revelou a verdade que Kat nunca revelou publicamente. Existem 3 níveis de maldições financeiras, cada um mais complexo que o anterior. Primeiro nível, maldições de bloqueio, impedem o dinheiro de entrar em sua vida. Segundo nível, maldições de dissipação, permitem que o dinheiro entre, mas garantem que ele saia rapidamente através de emergências e despesas imprevistas. Terceiro nível, maldições de prisão dourada. Você tem dinheiro, mas nunca consegue usá-lo para ser verdadeiramente feliz. Sempre há algo que impede sua realização. O protocolo básico do Salmo 35 quebra o primeiro nível. Mas se você está enfrentando os outros níveis, precisa do protocolo avançado. E Kat sabia disso. Nos últimos arquivos pessoais dela, encontrados apenas em 2018, havia instruções detalhadas para quebrar maldições de segundo e terceiro nível, instruções que foram deliberadamente escondidas por décadas. David precisou do protocolo de segundo nível. Kat descobriu que maldições de dissipação são mais comuns em famílias com histórico de problemas financeiros por gerações. São maldições hereditárias, que passam de pais para filhos através do sangue e das crenças transmitidas. Para quebrar uma maldição hereditária, não basta trabalhar apenas com sua própria energia. Você precisa cortar os laços que o conectam às gerações passadas. O protocolo avançado inclui 5 movimentos em vez de 4. Quinto movimento, a quebra das correntes hereditárias. Após completar o protocolo básico de 24 horas, você precisa fazer um ritual específico para cortar os laços que o conectam aos fracassos financeiros de seus ancestrais. Pegue uma foto sua e fotos de seus pais e avós se tiver. Se não tiver fotos, escreva os nomes em papel. Coloque tudo sobre uma mesa e acenda uma vela branca no centro. Olhe para cada foto ou nome e diga: eu honro vocês, mas não aceito herdar seus fracassos financeiros. Corto agora as correntes de escassez que passaram de vocês para mim.
Visualize correntes grossas e escuras conectando você a cada pessoa de sua linhagem familiar. Veja essas correntes sendo cortadas por uma luz dourada que sai da vela. David fez esse ritual numa noite de sexta-feira. Na manhã de sábado, acordou com uma ligação que mudou tudo. Era um advogado informando que um tio distante, que ele nem sabia que existia, havia deixado uma herança para ele. Não era uma fortuna, mas era exatamente a quantia que ele precisava para expandir seu negócio. As correntes hereditárias haviam sido cortadas, e pela primeira vez na história da família, alguém estava quebrando o padrão de escassez. Mas existe algo ainda mais sinistro sobre maldições financeiras que Cat descobriu estudando casos extremos. Algumas maldições são implantadas intencionalmente por pessoas que praticam bruxaria financeira. Você nunca ouviu falar disso, porque é um conhecimento que circula apenas em círculos muito específicos. Mas existe gente que usa rituais para sugar a prosperidade de outras pessoas e transferir para si mesmas. São vampiros financeiros espirituais. David descobriu que estava sendo vítima disso quando conheceu Marcos, um homem que havia passado pela mesma situação anos antes. Marcos contou uma história que gelou o sangue de David. Durante 2 anos, Marcos trabalhou em uma empresa onde seu chefe praticava rituais de transferência financeira. O homem usava informações pessoais dos funcionários, cabelos que caíam, objetos que tocavam, para fazer rituais que transferiam a prosperidade deles para ele. Marcos percebia que quanto mais ele se esforçava no trabalho, mais pobre ficava e mais rico o chefe ficava. Não era coincidência. Era vampirismo financeiro intencional. E a descoberta mais chocante: isso é mais comum do que você imagina. Existem pessoas que coletam informações pessoais suas, fotos, objetos, até mesmo seu nome completo e data de nascimento, para fazer rituais que criam correntes invisíveis entre sua prosperidade e a delas. É por isso que Cat desenvolveu o protocolo de proteção total. Não é apenas quebrar maldições existentes. É criar uma armadura espiritual que impede que novas maldições se fixem em você. O protocolo de proteção inclui 7 movimentos adicionais que devem ser feitos uma vez por mês. 6º movimento: a criação do escudo financeiro. No primeiro domingo de cada mês, acenda 3 velas brancas formando um triângulo. Coloque sua carteira, cartões e símbolos de dinheiro no centro do triângulo. Recite o Salmo 91 3 vezes, visualizando uma luz dourada formando uma barreira ao redor de seus bens materiais. Esta barreira repele qualquer tentativa de vampirismo financeiro. 7º movimento: a neutralização de objetos contaminados. Qualquer objeto que você suspeite que foi dado com má intenção deve ser limpo espiritualmente ou descartado. Coloque o objeto em água com sal grosso por 24 horas. Se depois disso você ainda sentir energia pesada vinda dele, descarte imediatamente. Marcos teve que descartar quase todos os presentes que havia ganhado do chefe vampiro. Cada objeto carregava correntes invisíveis que drenavam sua prosperidade. 8º movimento: o cancelamento de contratos espirituais. Muitas vezes, sem perceber, você aceita energeticamente ser drenado por outras pessoas. Acontece quando você constantemente empresta dinheiro para alguém que nunca paga. Quando você aceita trabalhar de graça para pessoas que poderiam pagar. Quando você se sente culpado por ter mais que outros. Uma vez por mês, declare em voz alta: eu cancelo todos os contratos espirituais que permitem que minha energia financeira seja drenada por outras pessoas. Minha prosperidade é sagrada e protegida. Assim, Cat Kuhlman declarava antes de sua partida, um legado que a igreja tentou silenciar. Um alerta sobre forças obscuras, sobre maldições financeiras que se propagam como uma sombra maligna, afetando vidas e famílias, destruindo sonhos e esperanças. 9º movimento: a limpeza dos espaços que você frequenta. Sua casa, seu trabalho, seu carro, todos esses lugares podem absorver energias de escassez, daquelas pessoas que por ali passam, carregando seus fardos, seus pesos espirituais, seus destinos adversos. Borrife água com sal grosso em todos os cantos, em cada recanto desses ambientes, mensalmente, declarando com fé: este espaço é purificado de toda a energia de escassez,
e protegido contra maldições financeiras. Visualize a luz divina banhando cada cômodo, cada objeto, limpando, purificando, afastando as energias negativas, como um escudo de proteção espiritual. 10º movimento: a proteção através de símbolos poderosos. Cat descobriu que certos símbolos têm o poder de repelir maldições financeiras, automaticamente, criando um campo de força invisível, um escudo contra a negatividade. O símbolo mais poderoso? A estrela de Davi, a estrela de 6 pontas, desenhada com tinta dourada em um papel branco. Carregue este papel em sua carteira, perto do seu coração. A energia deste símbolo sagrado cria uma barreira constante contra o vampirismo financeiro, contra a sucção da sua prosperidade. 11º movimento: a oração de selamento, um ato de fé profunda. Após completar todos os outros movimentos, faça esta oração específica com toda a sua alma. Sinta a energia da sua fé fluindo. Senhor, eu selo minha vida financeira contra toda maldição, todo vampirismo, toda energia de escassez. Que minha prosperidade seja protegida por sua luz divina, que nenhuma força das trevas possa tocá-la. Amém. Repita com convicção, com fervor, sentindo a paz e a proteção divina envolvendo você. 12º movimento: o teste de eficácia, a prova da sua fé. Uma semana após completar o protocolo de proteção, observe sua vida financeira, com atenção, com gratidão. Se você perceber que oportunidades estão fluindo mais naturalmente, que despesas imprevistas diminuíram e que você se sente mais confiante com o dinheiro, o protocolo funcionou. Sua fé foi recompensada. David, um homem atormentado pela escassez, fez todos os 12 movimentos religiosamente durante 6 meses. O resultado foi extraordinário, surpreendente, transformador. Não apenas parou de ser financeiramente vampirizado, mas sua prosperidade começou a crescer exponencialmente. Era como se, livre de todas as correntes espirituais e protegido contra novos ataques, sua energia natural de abundância pudesse finalmente se expressar completamente, livre e plena. Em 1 ano, multiplicou sua renda por 5. Em 2 anos, estava financeiramente independente, livre, com a sua vida nas suas mãos. Mas a descoberta mais surpreendente veio quando David começou a pesquisar outros casos de pessoas que haviam usado o protocolo completo de Cat. Ele descobriu uma rede secreta de pessoas financeiramente livres, que se chamavam de os Libertos de Cat. Eram pessoas que haviam quebrado maldições financeiras usando os protocolos dela, e agora viviam em abundância protegida, compartilhando seus segredos e sua fé, sua força. E eles guardavam segredos ainda mais profundos, segredos que poderiam mudar sua vida para sempre. Sarah era uma delas, uma mulher que havia quebrado uma maldição financeira de 7 gerações e agora ajudava outras pessoas a se libertarem, compartilhando seu conhecimento, sua sabedoria, sua luz. Ela contou a David sobre o último segredo de Cat, o mais poderoso de todos, um segredo capaz de libertar a humanidade. Cat descobriu que existe uma maldição financeira global, que afeta toda a humanidade. Uma maldição criada por sistemas que lucram mantendo as pessoas financeiramente dependentes, aprisionadas. É a maldição da crença de que a abundância é limitada, de que se alguém tem muito, outros têm que ter pouco, de que dinheiro é sujo, de que ricos são maus, de que pobreza é virtude. Essas crenças limitantes, essas mentiras, foram implantadas intencionalmente ao longo de séculos, para manter as massas controladas financeiramente, para perpetuar a escassez. E Cat desenvolveu um protocolo para quebrar essa maldição global também, o protocolo da liberdade total. Mas este protocolo só pode ser feito por pessoas que já quebraram suas maldições pessoais e se protegeram contra o vampirismo financeiro. É o protocolo mais avançado de todos. Sarah havia feito este protocolo, e o resultado foi a liberdade financeira completa. Não apenas abundância material, mas total liberdade de qualquer limitação financeira imposta pelo sistema, uma liberdade verdadeira, uma liberdade espiritual. David decidiu que estava pronto para a transformação,
pronto para a liberdade. O protocolo da liberdade total consiste em 21 dias de reprogramação completa da consciência financeira, 21 dias de imersão em uma nova realidade, 21 dias de transformação. Durante 21 dias consecutivos, você faz uma série de declarações, afirmações de fé, que desconectam você das crenças limitantes implantadas pela maldição global, que te libertarão das correntes da escassez. Primeira semana, quebra das crenças sobre dinheiro. Segunda semana, quebra das crenças sobre merecimento. Terceira semana, ativação da consciência de abundância ilimitada. Um processo de renascimento financeiro. Cada dia tem declarações específicas que devem ser feitas ao acordar e antes de dormir, afirmando a sua prosperidade, afirmando a sua abundância. Primeira semana, dia 1. Dinheiro é energia divina manifestada no mundo físico. Eu me conecto com esta energia sagrada. Primeira semana, dia 2. Abundância é meu estado natural. Escassez é uma ilusão implantada em minha mente. E assim por diante, até completar os 21 dias, um processo de cura, de libertação, de transformação. David fez o protocolo completo e experimentou algo que mudou sua vida para sempre. Uma experiência transcendental. Uma conexão profunda com o universo. No 14º dia, teve uma experiência espiritual profunda. Acordou às 3 da manhã com uma visão clara de como o dinheiro realmente funciona no universo. Uma revelação divina. Viu que abundância não é algo que você consegue, é algo que você já é. Viu que escassez é apenas uma frequência baixa que pode ser mudada instantaneamente. Viu que a única coisa que separa pessoas pobres de pessoas ricas é a frequência energética em que vibram. A sua frequência, a sua conexão com a fonte. E viu as correntes globais que mantêm a humanidade vibrando em frequência de escassez. As correntes invisíveis que aprisionam a alma. Na manhã do 21º dia, David acordou como uma pessoa completamente diferente. Não apenas financeiramente próspero, mas consciente de que podia manifestar qualquer quantia de dinheiro que desejasse, quando desejasse. Não por magia, mas por alinhamento com a verdadeira natureza abundante do universo. Uma conexão profunda com a fonte da prosperidade, mas com grande poder vem grande responsabilidade. Uma responsabilidade com você, com o seu próximo. Sarah explicou que pessoas que completam o protocolo da liberdade total recebem uma missão: ajudar outros a se libertarem das maldições financeiras. Uma missão de cura, de luz, de libertação. É como se, uma vez livre das correntes, você se tornasse um libertador de outros, um agente da transformação. David agora ensina os protocolos de Cat para pessoas que estão presas em maldições financeiras, e a cada pessoa que se liberta, a rede de liberdade financeira fica mais forte. Uma rede de luz, de cura, de prosperidade. Porque existe uma verdade que os controladores do sistema financeiro não querem que você saiba. Quando pessoas suficientes quebram suas maldições financeiras pessoais, a maldição global começa a se desfazer. A luz vence as trevas. E estamos chegando neste ponto, um ponto de virada, um momento crucial. Mais e mais pessoas estão descobrindo os protocolos de Cat. Mais e mais pessoas estão cortando as correntes invisíveis. Mais e mais pessoas estão escolhendo a luz em vez das trevas financeiras. E você pode ser parte desta revolução silenciosa, desta revolução espiritual, desta revolução financeira. Mas precisa começar com sua própria libertação. Precisa quebrar suas próprias correntes antes de ajudar outros a quebrarem as delas. O processo começa em você. O protocolo básico de 24 horas é seu primeiro passo. O protocolo avançado de proteção é seu segundo passo. O protocolo da liberdade total é seu terceiro passo. E do outro lado destes 3 passos, existe uma versão de você que vive em abundância total. Uma versão que não tem medo de contas. Uma versão que manifesta dinheiro naturalmente. Uma versão que está completamente livre das correntes que prendem 99% da humanidade. David chegou lá. Sarah chegou lá. Centenas de outras pessoas chegaram lá. Agora é sua vez. A sua jornada. A sua libertação. As correntes invisíveis que prendem sua prosperidade
estão prestes a ser cortadas. A sua liberdade está próxima. A sua abundância está próxima. A luz que vai quebrar as trevas em suas finanças está prestes a brilhar. O peso que aperta seu peito a cada pensamento em dinheiro está prestes a se dissolver para sempre, mas somente se você agir agora. Somente se você iniciar o protocolo hoje. Somente se você escolher a liberdade em vez da prisão financeira, a opressão da falta. O Salmo 35 aguarda sua voz. A água com sal aguarda sua preparação. Kat Kuhlman aguarda que você utilize o conhecimento que ela deixou como um legado, um farol em meio à escuridão financeira. E ao final dessas 24 horas, sua vida financeira jamais será a mesma. Os laços obscuros serão rompidos, a luz vencerá as trevas, sua prosperidade será livre, para sempre. Inicie o protocolo hoje e permita que a liberdade financeira que Kat descobriu transforme sua realidade para sempre. Imagine a sombra da escassez se dissipando, dando lugar à abundância. Os medos e ansiedades relacionados ao dinheiro, se transformando em confiança e paz interior. Essa é a promessa. Essa é a esperança que Kat nos deixou. A possibilidade de romper com ciclos de falta e prosperar, de viver uma vida financeira abundante e plena, livre das correntes invisíveis que nos prendem. Os laços serão rompidos. A luz vencerá as trevas. Sua prosperidade será livre. Em 24 horas, a transformação começa agora.